a todos, bem-vindos a mais um episódio da Faz Podcast, o seu podcast da Fábrica de Soluções. Eu sou Ricardo Alex, como sempre estou aqui com meu parceiro Jonathan Acre. E aí, pessoal, um prazer estar de volta com você para mais uma conversa, turma! E hoje a gente vai continuar nossa série sobre temas que a gente já está falando, sobre desperdício, só que em várias áreas, né? E essa área também é muito legal. É ou não é, Ricardo? É isso aí, e o mais legal, pessoal, dessa série é que nós estamos trazendo especialistas de diferentes áreas para mostrar como é que esse conceito de desperdício se aplica em todos os lugares, não só na produção, Jonathan. Isso aí. Pessoal, hoje o nosso convidado, ele é de uma área que muita gente não sabia que existem desperdícios, existem bons casos para a gente conversar aqui. Ele é um enfermeiro especialista em CTI, atuando no mercado por mais de 20 anos. Ele já até falou para a gente que a gente falou que era 20, é mais de 20 anos. Seja muito bem-vindo ao Faz Podcast, Cristiano. Boa noite a vocês, boa noite, Ricardo, Jonathan, boa noite a todo mundo, é um prazer. Eu tenho certeza que teremos uma conversa bem agradável, esclarecedora aí. Ai, que Boa, legal, obrigado. Cristiano, muito bem-vindo, obrigado por Obrigado, aceitar o nosso convite. eu que E aí, agradeço. cara, aí eu vou dar um spoiler aqui pra galera. Cristiano é meu irmão, né? Então, tamo junto. Eu já sei de muita coisa, muitos causos, mas ele vai compartilhar. E aí, cara, eu vou te pedir o seguinte, pra gente começar. Conta um pouco sobre a sua trajetória profissional, o que que te levou para esse mundo da saúde, um pouquinho aí desses 22 anos de jornada. Bom, eu estou na área desde 2003 e eu costumo dizer que todo mundo tem um caso legal para contar. Como começou na enfermagem, eu lembro que nos cursos que eu fazia e eu nunca tinha um caso legal para contar. Eu fui meio que levado para a enfermagem, sabe? Eu lembro que eu tentei sair da enfermagem, na época eu comecei como técnico de enfermagem e eu tentava sair da área de tudo quanto é forma. A gente trabalhou numa fábrica de biscoito, depois eu fui trabalhar numa empreiteira da Fiat, e nisso fazendo o curso de enfermagem, toda vez que surgia a oportunidade de fazer estágio, eu corria, não fazia. Eu era o único da sala que não tinha estágio ainda, sabe? Até que a Fiat entrou num processo aí de, como sempre ocorre, de cortar pessoal, um período mais difícil, e eu fui um dos que saiu. Eu era o mais recente, tinha 6 meses de empresa, e o que sobrou para mim? Fazer estágio na Boa. área da enfermagem. E foi aí que eu comecei a gostar. Eu tive muitas situações assim de. Eu lembro de situações de urgência, de pacientes com grandes queimaduras, que eu saía do plantão do estágio pensando em nunca mais voltar. Mas aquilo acendia um negócio dentro de mim, rapaz, esse negócio é bom, e eu fui gostando, sabe? A partir do momento do contato com o paciente, com o dia a dia do hospital, é que eu fui gostando. E aí, em 2006, 2007, eu comecei a graduação. Fiz a graduação, me formei em 2009 e desde 2010 eu trabalho como enfermeiro, não mais como técnico de enfermagem, e trabalhei em diversos lugares. Trabalhei em pronto atendimento, trabalhei em clínica médica, trabalhei em CTI de Contagem, Betim, Júlia Kubitschek, e hoje tem 10 anos que eu trabalho no hospital onde eu estou atualmente, na terapia intensiva adulta. Às vezes penso em migrar para a terapia intensiva pediátrica, mas permaneço na terapia intensiva adulta, sabe? E é apaixonante, assim, tem dia que você sai destruído, você se envolve muito com a história das pessoas, com o sofrimento das pessoas, mas aí você volta para casa, tem uma noite de sono gostosa, né? E aí volta de novo para a rotina. Quando você vê um paciente seu saindo da terapia intensiva depois de estar quase morto, sabe? É muito gratificante. Então, apesar dos contratempos que existem, né? É muito gratificante ver o paciente sair de lá, te agradecer, dar um sorriso para você, falando, oh, muito obrigado, você cuidou de mim bem demais, isso é muito legal. Acho que nada paga isso, sabe? Cristiano, aproveitando que você está falando aí desse caso, né, das situações que você sai gratificante, teria algum caso no CTI, né, já que você falou que trabalha hoje no CTI, que marcou sua vida profissional? Teve algum que foi interessante nesse quesito, que foi marcante, né, o tanto que pode ter impactado? Imagino que você deve ter vários, né, pelos esses 22 anos, desde seu começo e tudo mais, mas teve algum que foi mais impactante, assim, que marcou? Você poderia contar pra gente? Especificamente, deixa eu ver se eu me lembro. Olha, eu vou te contar um caso que me marcou.
que não está relacionado ao tema específico de hoje, mas Não, sem problema. eu me lembro que eu trabalhava num pronto-socorro numa cidade da região metropolitana, mas mais afastada aqui de Contagem, de Belo Horizonte, era Pedro Leopoldo a cidade. E eu estava num plantão noturno, né? Quase sempre trabalho à noite, desde quando eu comecei a estudar, trabalhando à noite. Então já são 20 anos só à noite, e 22 anos de profissão. Eu não sei se vocês se lembram que antigamente, quando éramos mais novos, tinha uns filmes na Band que se chamava Cine Trash. Vocês se lembram? Que eram casos assim muito esquisitos, bem mentirosos, né? De cara que chegava com a cabeça debaixo do braço. Uma coisa bem esquisita. Mas eu vivenciei uma situação que eu costumo fazer uma analogia, porque me lembrou demais. A gente de plantão lá no pronto-socorro, e houve um acidente na estrada. Eu não sei se vocês conhecem a estrada que dá acesso a Pedro Leopoldo, a partir da MG10, que é a 424, uma estrada perigosa, pelo menos na época. Eu trabalhei lá em 2010, de 2010 a 2013. É perigosa, à noite é mal iluminada, e aí teve um acidente automobilístico. Tinha muita gente dentro do carro, mais do que o permitido, e era assim, por volta de 2, 3 horas da manhã. Eu estava conversando, não tinha nada no pronto-socorro nesse momento, e conversando com os colegas, de repente me aparece uma moça na porta do pronto-socorro, com a testa rasgada, aparecendo o crânio, e ela andando meio assim de lado: me ajuda, por favor, muito parecido com o Cine Trash. É uma coisa impressionante. E eu lembro que dava para ver o crânio, assim, sabe, de tão grave que foi o acidente. E as outras pessoas que a gente atendeu, a orelha quase caindo, sabe, o médico do plantão teve que refazer, suturando. E eu me lembro, isso me marcou tanto, porque quando eu voltava para casa, às vezes, indo embora na pressa, eu ia numa velocidade maior na 424, sabe? E eu lembro que quando eu fui embora após esse plantão, e a gente trabalhou assim de 2 da manhã até 7, e levou o paciente para outro hospital, e foi bem tenso. Mas a gente atendeu todo mundo, sabe? No final, aquela questão da gratificação, você sai com a sensação de dever cumprido. Nossa, muito legal. Mas eu lembro que quando eu voltei para casa pós-plantão, eu falei para vocês que eu ia mais rápido para chegar mais rápido em casa. Rapaz, eu ia assim, eu não lembro, se eu não me engano, a velocidade permitida era de 110. Eu ia a 40 por hora, porque aquilo me marcou tanto, fiquei com tanto, sabe, aquilo mexeu com a minha cabeça. E eu ia andando a 40 por hora, assim, com medo da estrada, um negócio impressionante. Mas pareceu muito com Cine Trash, sabe? Eu conto assim, parece que é surreal, né? Uma pessoa que dava para ver o crânio e andando no pronto-socorro, mas aconteceu. Eu sou prova que aconteceu. É prova viva, né? Eu conheço algumas outras histórias de Pedro Leopoldo, que o Cristiano já me contou. Pedro Leopoldo é emoção na veia, né? Tempos de carnaval e tudo. Mas é isso. Cara, então vamos lá. Eu queria bem entrar mesmo agora para a gente, né, dentro dessa história tão top que você está contando para a gente, né? E assim, é realmente gratificante, né? Os profissionais da área da saúde, da enfermagem, são importantíssimos e vitais para todos nós, né? Para quem já precisou, para quem teve, a profissão belíssima e realmente a gente tem que parabenizar você e todos os profissionais da área porque é sensacional. Mas assim, desperdício, vamos lá, vamos tentar puxar, cara, na sua rotina, assim, do dia a dia, o que você consegue falar para nós, assim? Primeira pergunta, na área da saúde, nos hospitais, existe desperdício? E assim, quais, cara? O que você vive na sua rotina que te atrapalha de ser esse enfermeiro tão produtivo, né? Você falou pra gente, pô, no final do dia a gente sai com a sensação de dever cumprido, essa menina com a testa aberta saiu bem, os outros saíram bem, mas assim, isso é a sua produtividade da sua equipe. O que te atrapalha, cara, de ser produtivo no dia a dia da enfermagem? Então, vamos lá. Num primeiro momento, desperdício hospitalar é qualquer uso inadequado, excessivo ou desnecessário de recursos. E eu acho que esse conceito vale para tudo, né? Sim. Ok. Sejam eles materiais, humanos, financeiros ou estruturais, e que não agregam valor à assistência do paciente. Exato. Isso ocorre a todo momento. Existe um estudo, eu não vou me lembrar agora
a origem do estudo, mas eu vi recentemente um estudo que diz que 53% dos custos assistenciais são consumidos por desperdícios causados por falhas na entrega de valor. Olha aí. E a entrega de valor, para a minha área, é uma assistência de qualidade, eficaz e com custo. Eu não posso dizer com custo baixo, porque a saúde tem custo elevado, mas com custo acessível. Só que assim, esse dado ele é preocupante, porque você imagina só, 53% de custo assistencial está relacionado a desperdício. Só que esse estudo ele também mostra para a gente que tem caminhos a melhorar. Ele mostra, por exemplo, que é possível fazer mais com o mesmo recurso. Olha só, eu não estou aumentando o valor financeiro. Ele mostra que é possível aumentar assim, significativamente atendimento sem aumentar número de leitos, sabe? Desde que você faça processos que sejam bem definidos. Processos melhor estruturados. Porque eu falei para vocês que o desperdício ele tem a ver com o uso excessivo ou desnecessário de recursos materiais. E aí, dentro do SUS, esse estudo, por exemplo, que eu exemplifiquei para vocês, ele foi feito tanto no Sistema Único de Saúde quanto na saúde suplementar. Tá? Existe um estudo, inclusive, semelhante nos Estados Unidos, para mostrar para vocês que isso não é exclusividade do Brasil. Que nos Estados Unidos eles atrelam esse custo ao PIB. Se não me engano, era 2,3% do PIB de custo relacionado a desperdício. Sabe? Negócio assim, impressionante. Assustador. Então, mas voltando para a minha realidade, por exemplo, que trabalha dentro do sistema de saúde. Então, o uso em relação ao material. Normalmente se faz, normalmente não, algumas vezes se faz requisição de materiais tendo como base não a qualidade do produto, mas um preço mais baixo. E aí a gente tem, por exemplo, lá uma seringa que quando você vai puxar o êmbolo sai. Ou seja, você desperdiçou uma seringa. A seringa que não encaixa na agulha. Olha que loucura. Porque na hora de se fazer a requisição, se faz não com base na qualidade, mas tendo como base um valor menor. E vem muito produto errado também, ô Cristiano? Chega produto errado, Chega produto errado, assim, tem produto vencido. Nossa, velho. Hoje, no hospital onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem um momento do mês onde separa-se alguns profissionais, alguns enfermeiros, exemplo, que vão abrir um carrinho de emergência. O carrinho de emergência ele só é aberto quando tem uma emergência, né? Então, normalmente, a priori, ele vai estar fechado com as drogas ali sem serem mexidas. Mas, de tempo em tempo, separa-se alguns enfermeiros para verificar a data de validade, porque para não se ter, na hora do problema, você não pegar uma droga vencida, sabe? E aí entra uma questão estrutural, sabe? De gestão de custo. O hospital precisa gerenciar melhor lá no seu almoxerifado, por exemplo, os materiais em relação à data de validade. Isso faz diferença, né? Ô, Cristiano, aproveitando que você está falando sobre essa parte aí, que a gente puxou sobre os desperdícios, você já viveu alguma situação que a burocracia do processo, e isso, ou seja, esse tipo de desperdício, né? Às vezes burocracia demais, às vezes papel demais, ou até mesmo algum retrabalho, ou vou explanar ainda mais, alguma deslocamento, né? Movimentações de excesso que vocês tiveram aí no processo, isso impactou ou impacta no processo de vocês também? Uma das questões do desperdício na nossa área está relacionada ao retrabalho. Tem burocracia, exemplo de burocracia. Vamos começar pelo retrabalho, né?
seja por falta de destreza de um colega nosso que foi fazer, por exemplo, uma coisa básica, uma coleta de sangue. E aí ele fez algo de forma inadvertida e coagulou um frasquinho, sabe? Coisa básica. Uhum. E aí tem que coletar novamente. Eu chego no plantão à noite, tem uma demanda de coletar novamente uma coisa que já foi feita. E esse retrabalho, ele demora a tratar o paciente. Lembra Claro. do objetivo da função hospitalar? Uhum. Não é uma assistência de qualidade, então eu estou demorando a tratar e encontro aquilo que o paciente está precisando. Boa. Burocracia ocorre muito, assim, onde eu já trabalhei, onde trabalho atualmente às vezes, é relacionado a exames de imagem. Os mais caros, né? O paciente precisa fazer um determinado exame ou você precisa. Aí está relacionado também a trabalho, porque tem uma falha na nossa função na enfermagem ou no processo hospitalar, são de processos que sejam melhor definidos, sabe? Isso gera custo também, isso gera desperdício. Então, por exemplo, se eu tenho uma padronização de procedimentos, todo mundo falando a mesma linguagem, a gente consegue uniformizar o atendimento do paciente, a gente evita desperdício, né? Desperdício de tempo, desperdício de material, porque eu não preciso puncionar de novo, eu não preciso coletar exame de novo. Mas, enfim, parte Acelera burocrática. o processo. Desculpa, não ouvi. Não, desculpa, acelera, né, o processo para ele recuperar mais rápido, esse tipo de coisa. A função Se não errar. o objetivo é sempre diminuir o número de dias de internação desse paciente. Pensando no custo. Esse estudo, por exemplo, ele falava sobre isso, sabe? Sobre a taxa de internação prolongada. Olha o desperdício de dinheiro, de recurso. Porque às vezes o paciente. Eu vou dar um exemplo para vocês em um hospital onde o paciente chega, por exemplo, na quinta-feira para fazer consulta no ambulatório. É uma questão burocrática. Uhum. E aí o médico do ambulatório achou por bem que ele tinha que fazer um exame. Esse exame só é feito na quarta-feira, ele chegou na quinta. Aí esse médico encaminha o paciente para o pronto-socorro. O que eles fazem no pronto-socorro? Internam o paciente. O paciente fica internado para fazer um exame. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Olha que desperdício de tempo, de dinheiro, de recurso. Para fazer um Leito, né? exame. Prende o cara uma semana. Uma semana. Se o negócio fosse melhor estabelecido, chama o paciente no dia do exame e fala assim, fulano, você vai comparecer. Acontece, sabe? Por incrível que pareça, isso acontece. E Caramba, olha grana isso. que se perde com isso, hein? Dinheiro e É, tempo das pessoas. não, Dinheiro, grana, tempo, tem o leito hospitalar que está sendo usado inadvertidamente, Ocupado. não tem precisa. de alguém que realmente precisava, mas acaba que não tá, Sim. né, ali. Agora, pessoal, olha que interessante, né? Eu tô ouvindo aqui o Cristiano falar e vocês perceberam que ele tratou aqui na conversa dele, não foi combinado de assuntos que a gente trata no canal. Ele falou de agregação de valor, ele falou Verdade. de processos, né? Ele falou de padronização, né? De atitudes. Então, assim, não foi combinado mesmo, mas é uma vivência, né? Até daquilo, poxa vida, o que agrega valor dentro de uma fábrica para o cliente? E aí ele passou isso para gente, né? No hospital ali, aquele cliente, aquele paciente que está chegando, o que agrega valor para ele? E todos esses desperdícios que ele está citando aqui roubam essa agregação de valor, né? E aí, cara, eu queria te provocar, assim, aqui no podcast a gente sempre pede para quem está aí do outro lado tentar trazer um caos para gente, seja ele engraçado ou absurdo, assim, que você viu nessa sua longa trajetória aí. Claro, né? Não precisa citar, né, nem nomes, nem nada disso, mas assim, você teria algum caos para trazer para gente, parecido com esse aí do Cine Trash, mas assim, envolvendo desperdício, sabe? Alguma coisa assim que você falou, cara, não é possível que eu vi isso acontecer, que eu vivenciei uma situação assim. Em alguns lugares que eu trabalhei, ou o lugar, por exemplo, que eu trabalho hoje,
acontece a questão de burocracia ou falta de um processo ou de um protocolo bem definido, sabe? Muitas vezes lá dentro da terapia intensiva ocorre do paciente estar em uso da terapia intensiva sem necessidade efetiva. Como assim? Ele internou, tratou a sua doença, se recuperou e está precisando fazer um exame, uma colonoscopia. É um exame mais detalhado. Você tem um preparo específico para fazer. Não ocorre esse exame, não é feito todos os dias, viu? Existe um dia específico, existe uma pessoa muito específica para fazer. Olha aí. Mas tem um preparo para fazer a colonoscopia. É só um exemplo, só a colonoscopia como um exemplo. E aí, por falta de um protocolo, porque às vezes, por não ter uma padronização, cada profissional vai fazer uma coisa de um jeito, né? Aí a gente faz o preparo e não faz o preparo de forma efetiva. O paciente vai fazer o exame de colonoscopia, ele só precisava do exame para receber alta. Só isso? Só isso. Chega lá na colonoscopia, não fez o preparo adequadamente. O que acontece? O exame não serviu. Tem que refazer o exame. Tem que fazer o preparo de novo. Tem que esperar o dia da semana que dá para fazer. Olha que loucura. Nossa, e aí a gente fica assim, poxa, é complicado, porque, cara, você, mais uma vez, você está usando um leito de terapia intensiva sem necessidade. Sim. Você está atrapalhando a vida do paciente, porque você ficar dentro de uma terapia intensiva é muito complicado, é custoso, é desgastante para o paciente. Ele está longe da família, ele não vê a cor do sol, ele não vê se está chovendo. É chato, sabe? E aí o paciente tem que refazer o exame. É complicado. Boa. Ô, Cristiano, e você tá falando aí, me veio também na cabeça um pensamento em relação ao seguinte: tem algum tipo de desperdício humano? Quando eu falo desperdício humano, é algum talento ou algum conhecimento que é mal aproveitado dentro dos hospitais ou até mesmo dentro do processo ali do CTI que você já viu? E o que mais atrasa, às vezes, um atendimento no CTI, que às vezes você percebe se isso é uma coisa que corresponde para isso também. Tem algumas situações que a gente tem um talento mal aproveitado dentro dos hospitais, o que eles sabem fazer, ou conhecimento, ou até mesmo alguma ideia, se ela é bem aproveitada, não existe nem isso dentro dos hospitais. Poderia contar alguma coisa nessa vertente pra gente? Algum caso nisso também? Sim, existe muitos talentos dentro da área hospitalar, muita gente extremamente inteligente e que, às vezes, infelizmente, ela não está num cargo mais adequado por uma questão de burocracia, porque, às vezes, o serviço público ele não dá o cargo para aquele que é mais capacitado, ele dá o cargo para aquele que tem um contato específico. Nossa. Acontece, sabe? Então, às vezes, existe um talento que está escondido. Às vezes não, sempre tem. Eu trabalho, por exemplo, no hospital universitário, onde a gente tem muita gente com mestrado, doutorado, com 300 pós-graduações, com experiência de vida larga, mas que só está naquele processo mais do dia a dia, burocrático, assistencial, que poderia estar agregando um valor maior, mas não está porque não é pelo currículo, é pela indicação, sabe? É pela burocracia do serviço público. Você trabalhou, né? Hoje você falou no federal e o Ricardo me comentou que você também trabalhou em hospitais municipais. Tem muita diferença de um para o outro? Tem muito desperdício mais em um ou em outro? Teria alguma comparação que você poderia fazer para a gente nisso? Em relação a desperdício, eu acho que não há diferença, tá? Porque a área hospitalar, como um todo, ela é muito uniforme. O desperdício vai estar relacionado a esse processo de trabalho, de ausência de um protocolo assistencial. Então, por exemplo, o paciente chega com infarto no hospital municipal ou no universitário federal, o tratamento ele tem um parâmetro, sabe? Ele segue uma linha, um estudo, é tudo muito científico. O desperdício ele está relacionado muito, por exemplo, ao desperdício de materiais, ao fato do material no serviço público. Aí eu estou falando da minha vivência
de ter material à disposição em grande quantidade, e aí a gente vai ter colega de profissão, independente se é da enfermagem ou de outra, ou multidisciplinar, que usa aquele material inadvertidamente. Eu pego uma seringa para utilizar e aí de repente, opa, não era seringa de 20, era de 5, Nossa, mas eu já abri. Só que já como era. tem muito lá, eu não estou muito ligado nisso. O que eu fiz? Joguei fora. Olha o dinheiro indo pro ralo. Nossa. Eu trabalhei num hospital público que Uhum. tinha uma gestão mais voltada para com a cabeça mais do hospital particular, sabe? Gerenciando custos, se preocupando com esse processo de custo em si. Então, eu me lembro que quando a gente precisava, mais uma vez dando exemplo da seringa, só para facilitar a exemplificação, Sim. eu precisava de uma seringa com agulha para fazer uma medicação. Nesse hospital público, olha que legal, tinha um código de barra, e esse código de barra era passado no nome daquele paciente. Então, quando eu pegava a seringa, aquele código de barra já ia no sistema para ser cobrado, porque no SUS é cobrado da mesma forma que no particular. Uhum. Só Olha. que às vezes se perde quando não se tem um sistema bem definido, sabe? Um software bem legal, quando as pessoas não se preocupam com isso, se perde muita coisa. A gente deixa de lançar, às vezes o cara deixa de checar. No público se perde mais do que no privado. Mas e nesse hospital especificamente, com o código de barra do medicamento, da seringa, coisas básicas de uma agulha, já ia direto na fonte do paciente, já era cobrado automaticamente, olha que legal. E o Que negócio legal. funcionava tão bem, que eu me lembro que às vezes eu precisava de um curativo de alto custo, que não tinha na hora, mas o controle de custo era feito de forma tão legal, tão eficaz, que eu conseguia aquele material, aquele curativo de valor alto, de alto custo, que a gente chama, 2 dias depois, um dia depois, eu tinha o material que eu precisava. E quando eu Caramba. comecei a trabalhar nesse hospital, eu fiquei encantado. O que é isso? Isso não existe, porque até então não tinha visto. Até então, quando a gente precisava de um material, ele precisava ir para licitação, aí demorava, é moroso, né? O negócio é longo, é moroso. Mas Uhum. lá não, lá a coisa funcionava, porque eles se preocupavam com essa gestão de custos para lá, de desperdício de material. Então a gente conseguia outras coisas, sabe? Que de valor alto, que específico, que em outros lugares eu não vi, sabe? Cara, que bacana. Interessante. Ô, Cristiano, deixa eu te fazer uma pergunta provocativa, né? Pensando em todos esses seus anos de experiência, todos esses lugares, né, que você esteve e a sua experiência de hoje e conhecendo, né, tudo isso aqui que você citou para a gente, assim, se você pudesse redesenhar um processo, um só, né, que tornasse o hospital, a rotina mais produtiva sem sobrecarregar a equipe. Sabe assim, pô, isso aqui eu gostaria de redesenhar. Você saberia dizer pra gente assim, você já pensou nisso? Um processo para chegar e redesenhar, bem talvez parecido com isso que você acabou de falar pra gente aqui. Ó, pensando hoje, na minha realidade de hoje, um processo que eu Uhum, gostaria que existisse melhor ou melhor definido é em relação à entrada dos nossos pacientes na terapia intensiva. Então, exemplo, o paciente está lá no pronto-socorro. O uhum. médico vai solicitar uma vaga na terapia intensiva. Muitas vezes acontece do paciente ir para a terapia intensiva e você não precisar, ele não precisar, sabe? O pessoal do pronto-socorro consegue manejar o paciente lá fora. Qual que é a falha no processo? Por que esse paciente precisa? Qual é o indicador? Qual é o quadro clínico? Mas todo mundo tem que falar uma mesma língua. Porque Claro. acontece muitas vezes, a depender lá onde eu trabalho, existe um médico que coordena a distribuição de vagas. Então, o médico Aham. assistencial, ele chega para esse médico, que é o coordenador do pronto-socorro, e solicita, ó, eu estou com um paciente tal, o quadro dele é esse, e eu quero uma vaga na terapia intensiva. Aí o médico coordenador é que vai avaliar se tem necessidade ou não. Mas não tem um protocolo, não tem uma padronização. Então, às vezes, eu recebo um paciente
que os caras falam assim, o colega passa o plantão para mim assim, o caso, ó, o paciente lá fora, ele tá com a pressão muito alta ou muito baixa. E aí Aham. eu admito esse paciente, a pressão dele tá boa. A gente até brinca que a porta do nosso CTI é a porta da esperança, sabe? O paciente passa e melhora. Mas isso acontece porque não existe uma padronização. Não tem, por exemplo, uma lista onde o médico vai fazer um feedback, vai olhar e vai dizer, ó, ele cumpre o critério por isso, deixa eu checar, cumpre por isso. Tá. Ele não cumpre por isso, ele cumpre por aquilo outro. Então ele vai entrar tendo como base um processo que foi muito bem definido e que todos falam a mesma língua. Porque a depender do plantão, esse paciente que eu exemplifiquei, ele entra. A depender do plantão do médico coordenador, ele não entra. Não é. Porque é uma questão subjetiva. Eu avalio subjetivamente, eu não tenho um processo a seguir. Uhum. Isso é um problema, sabe? Porque às vezes o cara tá lá usando uma vaga da terapia intensiva e ele não precisa, e tem outros que precisam. Muito legal, viu? Muito bom, muito interessante. Mas Gostei só mesmo. em relação ao processo, só para terminar, Hum. nesse hospital que eu exemplifiquei anteriormente, esse hospital que era público, mas com a gestão mais voltada para o privado, eu me lembro, olha como que como a padronização de processos no nível hospitalar, ela faz a coisa funcionar, é agradável para todo mundo, melhora a vida do paciente, a vida do funcionário que não vai estressar, não vai perder os cabelos da cabeça. Lá eu lembro que eu trabalhava nesse hospital na clínica médica. E quando o paciente recebia alta, ou quando eu ia admitir um paciente que vinha, por exemplo, da terapia intensiva, estava na clínica médica, eu ia receber um paciente da terapia intensiva. Eu tinha um livro, um cheque, porque eu tinha um tempo-alvo, eu tinha que colocar quando eu recebi o caso, se o leito estava limpo, eu tinha um tempo-alvo para receber esse paciente, eu tinha que anotar, mas eu tinha que anotar, o enfermeiro da terapia intensiva tem que anotar. Então, esse processo ele era monitorado. Então, se ele não acontecesse, o coordenador virava para mim e falava, ó, Cristiano, por que, que o paciente demorou na terapia intensiva? Porque não pode demorar. Uhum. O leito tem que girar, é um leito de alto custo, de alta resolução. Ele tem que girar. Se o paciente está de alta, ele tem que chegar na clínica médica em. Eu não lembro exatamente o tempo que eu tinha que receber, mas eu tinha um tempo. Vamos supor 30 minutos. Passou o caso, em 30 minutos esse paciente tem que estar no leito. Mas isso era checado. Eu tinha um livro para fazer o check-in, sabe? E isso era acompanhado. Mas isso era acompanhado também no CTI. Porque o cara me passou, porque eu podia inventar qualquer historinha, né? Claro. Mas tinha que bater, sabe? Então, olha como que o processo facilita a vida de todo mundo. O paciente na clínica médica, ele recebia alta. Uhum. Quando ele recebia alta, eu anotava o horário que ele saiu e, mais uma vez, eu tinha um tempo para aquele leito estar limpo. Que Uhum. horas que o Tá. paciente saiu, que horas que ele foi limpo, que horas que o leito ficou pronto. E o processo era acompanhado e eu tinha um check-in para fazer. Muito Ou bom. seja, o processo bem definido, ele melhora a vida de todo mundo no nível hospitalar, sabe? Isso Da facilita o direção. trabalho, melhora a vida do nosso paciente, melhora a vida dos profissionais, faz o leito girar. Rapaz, que Mínima fantástico, expectativa. sério. Olha pra você ver, engenharia de produção na veia dentro da área hospitalar, dentro da enfermagem, Dentro da então tem enfermagem. solução, né? Tem solução. Tem solução, e isso vai, assim, sem medo de errar, eu vou dizer que talvez essa é a agregação de valor mais importante que existe, né? Se quando a gente trata de produto, você está agregando valor ao produto do seu cliente, e isso é importante, claro, mas aqui nós estamos falando de agregação de valor para vidas, né? Sim, Que Bem fundamental, forte. que experiência. Xan, que conversa incrível. Cara, 35 minutos de conversa já. já voou, né? Voou, passa Falando. rápido. Não é? A conversa é incrível. Obrigado por compartilhar a sua experiência, abrir os nossos olhos para essa nova perspectiva. Mesmo te conhecendo e sabendo da história, eu estou muito surpreso, eu estou muito feliz com essa conversa. Jonathan, o que você achou aí, meu camarada? Foi absolutamente fantástico.
que quando a gente está falando de saúde, né, a gente não imagina que precisa de tantos processos, de tantos pontos de atenção e até mesmo algumas surpresas, né? E o Cristiano conseguiu mostrar isso aí de uma forma muito estratégica, muito inteligente, para a gente poder perceber como que qualquer negócio, qualquer área, pode ser falado de Lean, pode ser falado de processo, pode ser falado de melhoria, né, Ricardo? E aí? É isso, não? É espetacular. Eu quero te agradecer muito, viu, pelo seu tempo, por compartilhar isso aqui com a gente. Eu tenho certeza que é mais um daqueles convidados que vai ter que voltar para contar mais coisas pra gente, para compartilhar mais. Mas, cara, eu vou te dar um espaço aí para você mandar um recado que você queira mandar para a galera, deixar suas redes sociais aí. Mais uma vez, agradecer demais por esse momento. Eu não tenho rede social, né? Eu sou meio arcaico, só o Eu sou o WhatsApp mais mesmo. velho, mas ele é velho, tá vendo, né, gente? É, mas eu agradeço a oportunidade. Eu gosto de esclarecer coisas relacionadas à minha área, gosto de conversar sobre. Como o Jonathan falou, as pessoas não imaginam o que precisa-se para trabalhar dentro do hospital, para o hospital funcionar. Dá para melhorar, o Sistema Único de Saúde, ele é excelente, mas cabe muita melhoria, desde que as pessoas que tomam conta dele tenham interesse nessa melhoria, sabe? Fico Importante. feliz de participar, agradeço o convite e se me convidar É. novamente eu vou estar aí, tenho casos demais para contar. Olha, olha, Espetacular. Jonathan, seu muito recado bom. pra galera. Galera, não percam. Lembre-se que na Fábrica de Soluções está sempre aqui para trazer para vocês as melhores ideias para o seu negócio. E eu quero desejar para vocês um grande abraço, até. A gente vai estar trazendo mais convidados. Acho que daqui a pouco a gente já precisa fazer já a rodinha de novo, O Ricardo, giro, chamando né, de de novo repeteco. Isso, vou começar a fazer os repetecos aí com a turma aí. Pessoal, É até isso um aí. grande abraço para vocês e até a próxima, tá? Grande abraço, pessoal. Não se esqueça, comenta, curte, compartilha, espalha essa boa notícia para todo mundo aí. Na próxima semana vamos ter um outro assunto, uma outra área tratando de desperdício e principalmente de soluções. Aquele abraço.